Olá, colega advogada, colega advogado, estagiária, estagiário. O meu nome é Alexandre Rolo e eu estou presidente da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB do Estado de São Paulo. Em meu nome, em nome do presidente Caio Augusto Silva dos Santos e em nome de toda a sua diretoria, eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas à Casa da Advocacia, à Casa da Cidadania, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Na nova Comissão de Cultura e Eventos, nós temos um principal lema, que é justamente de transformarmos a anuidade da advocacia em eventos culturais de qualidade. E é justamente isso que nós estamos fazendo hoje aqui na nossa atividade. São inúmeras as atividades que nós realizamos nos 4 cantos do Estado através da nova Comissão de Cultura e Eventos, e essa atividade de hoje é mais um desses exemplos. Antes de nós começarmos a nossa atividade, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês. Primeiro, que vocês colocassem os celulares no modo silencioso para que não haja qualquer tipo de interrupção da atividade. Segundo, também que vocês deixassem, melhor dizendo, as perguntas para o final, também com o intuito de não haver interrupção da fala do nosso expositor, da nossa expositora. Também gostaria de pedir que vocês preenchessem a pesquisa de satisfação. Vocês receberam um formulário no início da nossa atividade, que vocês possam então preencher esse formulário e devolver ao final da atividade, porque é com base nessa pesquisa que nós realizamos o nosso controle de qualidade. E para terminar, eu gostaria de anunciar que todas as nossas atividades são gravadas e são colocadas à disposição da Advocacia Paulista no canal do YouTube da nova Comissão de Cultura e Eventos. Portanto, basta a advocacia acessar o nosso canal do YouTube, que há uma gama de palestras com os mais variados nomes, com os mais variados temas, com os mais variados expositores, tudo isso à disposição da Advocacia Paulista. Enfim, sejam todos muito bem-vindos e tenham todos uma excelente atividade. A todos e a todas, o meu boa noite. Em nome do Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, presidente da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo, bem como do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, eu estendo as minhas felicitações a todos vocês por estarem nessa que é a casa de todos nós. Nesta noite nós seremos ministrados pela doutora Andréia Gomes da Fonseca. A doutora Andréia é advogada, especialista em Direito Penal e Tribunal do Júri, mestranda em Direito Penal pela PUC São Paulo e palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Esta noite nós seremos ministrados sobre o tema Prescrição Penal e seus efeitos. Só ressaltando a todos vocês que haverá um momento propício para perguntas, que será ao final da apresentação. Sem mais delongas, passo a palavra à doutora Andréia Gomes da Fonseca. Boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui nessa casa, que é a Casa da Advocacia. Eu fui tesoureira por 9 anos na subseção Penha de França, né? E depois, quando ingressei na carreira acadêmica, acabei me afastando das funções administrativas da ordem para me dedicar exclusivamente à parte acadêmica. Mas é sempre um prazer enorme poder falar para a Advocacia Paulista, e não só a Advocacia Paulista, mas eu sempre tenho a grata satisfação de ter no auditório diversos alunos, que ainda são alunos, né, da Uninove, da antiga Unicastelo, e também colegas que agora já são advogados, ex-alunos que são advogados, né, que isso também para o professor é um baita de um orgulho, né, ver os seus alunos prosperarem e se tornarem advogados. E outros amigos de longa data, como o Dr. Luqueta, que está aqui, a Silvana, minha mãe, que sempre me acompanha, né, para prestigiar.
Então é gostoso ver os amigos também participando, né, num sentido de prestigiar não só o tema, né, mas a pessoa em si. Eu costumo dizer sempre que da vida o que a gente leva são essas coisas que a gente conquista, são as amizades, né, são os sentimentos sinceros, as coisas positivas. Isso a gente leva para onde nós formos, né? Todo o resto corrói. É o dinheiro, né, os bens materiais, tudo isso a vida leva, traz de novo e por aí vai. Mas as amizades, a família, os sentimentos verdadeiros, isso daí ninguém tira da gente. E onde nós vamos, onde estejamos, será sempre o nosso fiel advogado. Então são as pessoas que a gente cativa, que onde quer que nós estejamos, acabam por nos auxiliar um de outro na vida. Então, a vida é uma troca. Agradeço, sinceramente, aí, a presença de todos vocês que deixaram suas casas para estar aqui na noite de hoje. Espero corresponder a essas expectativas, né? Porque o advogado, o palestrante, toda vez que sobe ao palco, dá uma tremedeirazinha, né? Igual ator, né? Mas depois, quando a coisa embala, vai e a gente esquece, né? Afinal de contas, estamos todos aqui entre amigos, advogados, advogadas, estudantes. Então, estamos aqui para aprendermos juntos. Obrigada pela recepção e agradeço ao Dr. Caio, né, ao Dr. Rolo, pela oportunidade de estar aqui. Bom, agora eu vou pedir licença para falar em pé, porque, como uma boa advogada criminalista, eu não acho uma coisa muito amistosa falar sentado, né? Eu tenho o costume de me dirigir em pé para as pessoas, né? Então, eu vou descer aqui para a gente começar a nossa palestra. Bom, o tema que me encarregaram, né, foi a prescrição penal e seus efeitos. A prescrição, ela gera, em todos, um receio. A princípio, parece ser uma coisa extremamente complicada e que a gente está sempre com dúvida se a prescrição aconteceu ou não aconteceu. Eu não sei se vocês comungam da mesma sensação que a minha. Então, toda vez que você pega um processo que é um antigo, você fala, bom, será que não está prescrito? E aí, geralmente, as nossas dúvidas não estão em quando começa a fluir a prescrição, em quando inicia a prescrição executória. Esses marcos iniciais, geralmente, nós sabemos, está no código. Então, a prescrição está ali do artigo 109 ao 117, mais ou menos, é o que trata da prescrição. As regras estão todas lá. O que gera mais dúvida para nós, quando vamos colocar isso em prática, são as causas de interrupção. Então, a prescrição, quando ela interrompe, ela retoma do zero a contagem. E é aí que geralmente dá dúvida. Porque embora, e nós vamos ver isso ao longo da palestra, só estou fazendo um breve resumo, embora esteja tudo lá especificado no artigo 117, quais são as causas de interrupção, vez ou outra o STF dá uma complicada na nossa vida. Então, ele resolve inventar uma causa nova. Então, nos dias de hoje, o STF tem se aventurado a fugir um pouco da função dele, que é julgar, e passou a querer legislar um pouco, né? E isso tem gerado uma certa insegurança jurídica, principalmente quando a gente fala de prescrição. Então, para começar o tema, é importante nós percebermos que quando se fala em direito penal, processo penal, nós precisamos lembrar que é um processo extremamente invasivo. Então, o direito penal, ele atinge a esfera do indivíduo de uma maneira muito séria. Devasta a vida da pessoa. Devasta. E nós estamos vivendo uma época na qual as pessoas, por conta da insegurança que a gente tem vivido na sociedade, né? Muita criminalidade de todo tipo, criminalidade de chão, criminalidade de colarinho branco. Nós estamos vivendo um momento em que a impressão que nos dá é que as pessoas esqueceram que nós vivemos em sociedade e que temos regras. E que todos estão aqui e precisam cumprir. Para a coisa funcionar, todo mundo deveria cumprir a regra sem ninguém falar nada. Isso deveria ser algo íntimo, que está na alma da pessoa. Mas como nós sabemos que, quando se fala de ser humano, não dá para confiar nisso,
nós temos os códigos de conduta que determinam o que pode e o que não pode ser feito. Nós não estamos obrigados a fazer, nem deixar de fazer nada que não esteja na lei. Essa é a regra, certo? Quando nós falamos em direito penal, isso acaba invadindo absurdamente a esfera íntima daquela pessoa que está sendo investigada, que está sendo processada. E, queiram ou não, o réu, o acusado, o investigado, é a parte mais fraca da relação processual. Então, nós temos uma relação processual na qual figura a justiça, representada aí por quem tem o dever de dar o direito, que é o juiz. Aí ele tem a competência de dizer o direito. O promotor, que defende o Estado nas ações penais públicas. E o defensor, que defende os interesses do réu. Toda vez que alguém está sendo investigado, ela se torna a parte mais fraca da relação processual. Porque é muito mais fácil acusar do que se defender. Nem sempre a pessoa consegue reunir os elementos que ela necessita para sua defesa. Fato é que, a partir do momento que o Estado inicia essa investigação, ele deve ter, obrigatoriamente, um prazo para terminar isso. Uma pessoa não pode ser investigada eternamente. Nem tampouco processada eternamente. E a culpa disso tudo acaba caindo onde? No judiciário, que está atolado. Então, quando você vai a uma delegacia, qualquer escrivão de polícia vai dizer a você que ele tem, em média, 20, 30 mil inquéritos sob seus cuidados. Quando você escuta isso, você fala, é humanamente impossível uma pessoa dar conta de 20 mil processos. Como ele faz isso com prazo? Porque tem prazo. Tem a prescrição, que é o que nós estamos falando hoje. Como que faz? Não faz. E aí a coisa vai se alongando. Quando chega no judiciário, é igual. É 30 mil processos para cada juiz. Como faz? Que nós temos casos de réu preso, réu solto. Réu solto vai acabando ficando para depois e a gente vai dar prioridade para quem está preso. Quando chega nos tribunais, isso só vai avolumando. E vai diminuindo o funil das pessoas que cuidam desses casos. E quando chega no STF, então nem preciso dizer. Aí é que a coisa fica muito complicada. Mas isso não pode ser uma desculpa para o Estado permanecer inerte e a pessoa ficar sendo processada por um tempo indeterminado. Para isso existe o Instituto da Prescrição, de modo a forçar com que o Estado cumpra os prazos, com que o Estado efetivamente entregue, no menor prazo possível, uma resposta para a sociedade. Toda vez que alguém transgride uma norma, surge o ius puniendi, que é o dever do Estado punir aquele cidadão. Só que esse ius puniendi tem prazo. Não pode ser eterno. Toda e qualquer investigação gera muito problema para quem está respondendo. Então, se uma pessoa trabalha, por exemplo, como segurança, e ele, por acaso, se vê envolvido numa coisa que hoje em dia virou rotina, o que é muito triste, né? Mas é uma realidade dentro da nossa sociedade. Uma violência doméstica familiar. Se ele é segurança, é totalmente incompatível com a profissão dele qualquer tipo de inquérito policial, qualquer tipo de investigação. Então, vocês imaginem isso se prolongando por tempo indeterminado e a pessoa esperando uma resposta da justiça. Faz como? Não faz. Então, a pessoa acaba ficando amarrada naquilo. Certa feita, uma pessoa foi ao meu escritório que era um problema. Ela era despachante aduaneira e alguém fez uma transação equivocada e, como era ela responsável, acabou ela sendo investigada. Só que ela não tinha absolutamente nenhum envolvimento com aquilo. A pessoa falsificou o nome dela. Passaram-se 3 anos e ela continuava sendo investigada pela polícia. Não tinha nenhum tipo de conclusão no inquérito. E aí nós ingressamos com um pedido de habeas corpus para tentar trancar aquilo, porque até quando vão ficar pesquisando para ver se tinha ou não algum indício com relação à pessoa? Ainda não estava prescrito, porque os prazos de prescrição vigoram, e nós vamos ver, de acordo com cada delito. Mas isso gerava um problema para ela muito grande, porque a cada 6 meses ela precisava renovar o cadastro dela como despachante aduaneira. E aí, para renovar, ela precisava de uma certidão de todas as varas, inclusive a vara criminal. E aí, quando ela ia pedir, aparecia o inquérito em andamento. E aí ela tinha que se explicar. Imagina uma fiscal aduaneira, né, uma despachante aduaneira, respondendo por um processo de estelionato. Então, tudo isso para
demonstrar para vocês o porquê que a gente tem prescrição. Por que tem esse instituto? Qual que é a necessidade dele? A necessidade é para que a apuração, para que o julgamento, para que o resultado de uma apuração não se prolongue no tempo demasiadamente. Além disso, entendem alguns doutrinadores que quando o processo demora muito, né, para acabar e o Estado não faz nada, não prossegue, né, ou pelo menos quando uma pessoa está respondendo um caso e não foi localizada, por exemplo, fugiu da cadeia durante o cumprimento da pena e ficou foragido. Se o Estado não recupera a pessoa, não traz de volta num tempo hábil, entende-se que todo esse tempo que demorou, a pessoa já conseguiu se ressocializar, se readaptar, se integrou na sociedade de novo, e aí qual vai ser a utilidade de colocar essa pessoa de novo na cadeia? Então também tem essa corrente que entende que a prescrição também serve para essa finalidade, porque a demora acaba fazendo com que a urgência de dar essa resposta se vá com o tempo também. Então, por isso, a necessidade da prescrição. Isso aqui vocês já estão sabendo. Então, nas palavras do Nutti, né, do Dr. Guilherme de Souza Nutti, prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social. Então, o Nutti comunga com o mesmo pensamento que eu tenho, que a partir de um tempo que o Estado demora tanto para dar uma resposta, a pessoa já se readaptou à vida social, não cometeu novos crimes, porque se tivesse cometido novo crime, teria sido recapturado, por exemplo, no caso da prescrição executória. Então, não faria mais sentido o Estado continuar com esse poder de punir a pessoa por conta desse tempo. Tá? As formas de prescrição estão previstas lá no artigo 109 do Código Penal e no 110. A primeira parte é a prescrição em abstrato. A prescrição em abstrato é aquela que acontece antes do trânsito em julgado de uma decisão. Então, eu tenho desde a data do fato até a sentença de primeira instância sem trânsito em julgado. Nessa parte, a prescrição é contada pela pena máxima daquele delito em abstrato. Ou seja, quando o juiz ainda não colocou isso individualizado para o caso concreto. Então, imaginemos um caso, por exemplo, de furto. A pena máxima do furto simples é 4 anos, artigo 155, certo? Quanto tempo prescreve o crime de furto? O artigo 109 vai me falar, porque ele me traz os limites, né, e salvo o melhor juízo, se a minha mente não está me faltando aqui comigo, em 8 anos prescreve. Tudo bem? É feita a conta através da pena máxima arbitrada para aquele delito. E se eu tenho causa de aumento, por exemplo, naquela conduta que a pessoa praticou? Imaginemos que, naquele caso, não foi um roubo simples, um furto simples. Teve alguma causa de aumento. É considerada também essa causa de aumento para essa conta. Tudo bem? Então, vai fazer sempre, antes da sentença, eu faço pela pena máxima arbitrada para aquele delito. É a chamada pena em abstrato. E aí eu combino a pena máxima do delito com o que está previsto no artigo 109. Eu vou ver qual dos parâmetros que se encaixa e vou fazer a conta por ali. Se nós estamos falando de um crime de homicídio, a pena máxima do crime qualificado é 30. O máximo da prescrição são 20 anos. Prescreve em 20 anos. Isso se o réu não estiver revel, que também tem esse detalhe. Existem as causas suspensivas e as causas de interrupção da prescrição. Quando uma pessoa está sendo investigada e processada e não é localizada, em nenhum momento ela foi citada, nenhum momento no processo ela foi citada, o juiz vai publicar um edital para dar ciência fictícia a ela de que tem uma ação contra ela, porque é óbvio, você não imagina a cena,
de ninguém que cometeu um crime, indo lá no Fórum da Barra Funda, naquele mural que tem lá, né? Fala, deixa eu ver se meu nome está aí. Ah, na primeira vara não está, na segunda não está, e assim ele faria as 30 varas. A gente não imagina isso acontecendo na prática, né? Mas o edital é uma prática de citação fictícia, certo? Para dar conhecimento de que tem aquele processo contra a pessoa. Depois da publicação do edital, passa o prazo que o juiz estabelece, aí então o processo ficará suspenso. Por quanto tempo? O processo fica suspenso pelo prazo prescricional daquele caso da pena em abstrato. Então, voltamos ao assunto do furto. Se prescreve em 8, o processo vai ficar paradinho na prateleira por 8 anos. Nesse período, não está correndo a prescrição ainda. Ele está só suspenso. Fim do prazo dos 8 anos, e ao longo desse período, a cada 6 meses, o juiz da vara tem que expedir nova citação, fazer busca para ver se a pessoa não foi presa por outro crime, por aí vai. A cada 6 meses é feita essa consulta. Passou 8 anos, ninguém achou a pessoa. Aí começa a prescrição. Quanto tempo? Mais 8 anos. Tá? E isso eu falei do furto. E se for o caso do homicídio que a gente mencionou antes? 20, depois mais 20. Então, às vezes, quando a pessoa vai ao seu escritório para fazer uma consulta acerca disso, para saber se vale a pena ela ficar sumida, primeira coisa, a gente precisa saber qual crime que é. Para saber se vai valer a pena. Porque, a depender da situação, não vale a pena ele ficar foragido todo esse tempo. E você precisa dar a ele a opção. Olha, para prescrever, no teu caso vai prescrever daqui 40 anos. Fugir durante 40 anos só se você mudar de cidade. For morar lá num sítio bem distante e não tiver nenhuma vida social. Porque hoje em dia, com essas blitz a todo instante em todos os lugares, a chance da gente ser parado em algum lugar e consultarem o nosso documento é muito grande, né? Então, não dá para ser aqui em São Paulo. Vai ter que mudar para bem longe. E esquecer que você tem vida, porque nunca mais a pessoa vai tirar RG, nunca mais ela vai ter habilitação. A pessoa passa a não existir. E a gente só toma consciência disso quando você vê um caso concreto. Algum tempo atrás, aliás, bastante tempo atrás, uma pessoa me procurou no escritório e o caso dele não era uma prescrição tão longa, mas ele ia ter que ficar pelo menos uns 6 anos sem aparecer. Ele falou para mim que ia pensar e sumiu, gente. Passou os anos, sabe? Eu até esqueci desse assunto, né? Um belo de um dia, me liga uma pessoa com uma voz assim bem mateira de interior, né? E me fala, a senhora lembra que a senhora me atendeu há não sei quantos anos atrás? Eu falei, eu, assim, a minha memória até que não é ruim, mas, putz, não vou lembrar. Mas vem aí no escritório. Quando ele veio, já tinha passado o prazo. Ele tinha conseguido, mas sabe o que ele fez? Ele foi trabalhar de caseiro num sítio, numa província de Bragança Paulista. Um lugar que nem telefone tinha. E ficou lá, trabalhando. Nesse meio tempo, nasceu um filho dele. Ele não pôde registrar. Ele já nem lembrava mais quando é que ele tinha tirado um documento. Ele não tinha conta em banco, não tinha comprovante de residência, ele não existia para o mundo. Não existia. Então, eu fiz pedido para o juiz, esclarecendo que já estava prescrito, e foi extinto e revogado aquele mandado de prisão que tinha contra ele. Falei, agora você pode ir lá no Poupa Tempo tirar o RG. Vocês precisam de ver a alegria dessa pessoa? Voltando lá no escritório para me mostrar o RG que tinha tirado e a certidão de nascimento do filho que ele tinha ido registrar. E aconteceu exatamente o que o Nuti falou. Com o passar do tempo, ele mudou de vida. Ele se readequou, porque ele não queria mais aquela vida que ele tinha antes. Não podia ter uma vida formal, com emprego regular nem nada, mas ele já não tinha mais interesse em manter aquela realidade que ele tinha. E se refez. Agora está todo feliz trabalhando lá numa metalúrgica que era a função dele. Conseguiu um emprego, estava todo feliz. Quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, a pessoa perde a dignidade quando isso acontece. Ela perde a dignidade, ela passa a não existir. E para você suportar viver desse jeito por muito tempo, precisa mesmo ter um certo preparo emocional para isso. Então, por isso que eu disse que vocês precisam falar para o cliente essas opções. Olha, pelas contas que eu fiz aqui,
é muito tempo. Se você ficar preso, você faz a conta lá da progressão para ele. Vai ser tanto que você vai ter que ficar preso, mas, por outro lado, quando sair, acabou. Você vai estar livre desse problema. E, às vezes, o cliente aceita. E aí você vai tentar algum outro caminho para poder fazer com que esse período que ele vai ficar preso seja o menos, né, tormentoso possível. Vai tentar agilizar os benefícios para ele sair o quanto antes, arrumar um trabalho, essas coisas todas. Então, às vezes, o papel do advogado, e eu acredito que estou falando para a maioria aqui que é advogado, né? Estou aqui dividindo as minhas experiências com vocês, né? É também essa estratégia de tentar desenhar o que é melhor naquele caso específico e direcionar o cliente e dar a ele essa opção dele escolher. E depois, estrategicamente, manejando os outros recursos para isso. Então, a prescrição, ela, se a gente for contar ela em abstrato, ela é massacrante, porque é muito alta. Geralmente, a prescrição em abstrato é muito tempo que a pessoa vai ter que ficar foragida. A prescrição concreta, né, é quando o juiz já deu a sentença, já dosou a pena e já adequou para aquele caso concreto. Então, aí eu já não vou mais fazer a conta pela pena em abstrato do crime. Eu vou fazer a conta pela pena concreta da sentença. E isso acontece tanto da decisão da sentença sem trânsito em julgado, porque eu já tenho uma pena concreta na sentença que está pendente de recurso. Tenho ou não tenho? Tenho. Quanto à executória. Então, eu tenho tanto na punitiva, na prescrição punitiva, quanto eu tenho na prescrição executória. Nas duas, se eu já tenho sentença, eu faço a conta da prescrição através daquilo que foi determinado na sentença. Tudo bem até aqui? Tá difícil? Tá chato? Existem dois casos que não têm prescrição, que é chamado de imprescritível, certo? Que é o racismo e o terrorismo. Está na Constituição Federal. Existem alguns projetos que eles sempre, vez ou outra, comenta, toda vez que tem algum caso de muito clamor público, eles aventam de tornar aquele também imprescritível. Recentemente falaram do crime de estupro, né? De tornar isso, estupro de vulnerável, imprescritível. Não sei se vocês ouviram, né? E assim eles vão falando de outros. Mas a gente precisa lembrar do começo da palestra. Toda vez que eu torno alguma coisa imprescritível, eu dou um cheque em branco para o Estado para ficar me processando enquanto ele quiser. E se a gente considerar como as coisas funcionam no judiciário, a morosidade que existe, isso vai se perdurar para a vida toda. E isso não é justo, não é correto. Isso afronta a dignidade da pessoa humana, isso afronta o devido processo legal, isso afronta a legalidade, afronta inúmeros princípios que nós temos constitucionais. Então não dá para a gente ficar toda hora concordando e batendo palma para transformar tudo quanto é crime em prescritível. Vejam que é importante, e eu gosto sempre de lembrar isso, que na atualidade eles têm invertido a responsabilidade. Não sei se vocês perceberam isso. Mas é assim, como tem muita criminalidade, nós vamos restringir as liberdades provisórias. Nós vamos restringir as saídas temporárias. Nós vamos aumentar o tempo de cárcere da pessoa para ela progredir. Nós vamos trabalhar com mais rigor na prisão. E nenhum desses discursos que eu tenho ouvido nos últimos anos, eu escutei dizer: eu vou consertar as falhas que eu tenho na segurança pública, eu vou aumentar o salário dos policiais, eu vou colocar mais juiz nas varas para trabalhar. Vocês escutaram isso? Nunca. Então, a impressão que nos dá é que o Estado, a todo instante, inverte o jogo. Ele joga para a sociedade dizer: olha, ou vocês batem palma para essa repressão toda que eu estou desenhando, ou a criminalidade vai chegar na tua casa. Então, é um jeito de transferir a responsabilidade. Tirar a responsabilidade que é do Estado de prover tudo isso
de julgar num tempo hábil, de melhorar a segurança, e ele inverte o jogo. Ele retira direitos e garantias individuais. E eu preciso lembrar que hoje ele retira do vizinho, amanhã ele retira de outra pessoa que eu não conheço. Vai chegar em mim um dia. Então eu preciso começar a repensar essas ideias que a mídia vende para a gente, como se fosse a solução de todos os nossos problemas. Os prazos prescricionais, a contagem dele é feita pelo prazo penal. Então eu tenho dois tipos de contagem de prazo. Eu tenho a contagem de prazo penal e eu tenho a contagem de prazo processual. A contagem de prazo penal é mais benéfica para o réu. Por quê? Ela inclui o dia do início e exclui o dia do final. Então, para fins de prescrição, é essa forma que eu conto o prazo. Eu incluo o dia inicial e excluo o dia final. É mais benéfico para o réu. O processo é o inverso disso. A contagem dos prazos processuais, eu excluo o dia do início e incluo do final. Eu ganho um pouco mais de prazo. Novamente, é feito para beneficiar o réu, que é a parte menos favorecida no processo. Tudo bem? Eu tenho duas circunstâncias especiais em que reduz a prescrição, que é outra coisa que eu preciso me atentar quando eu vou fazer um cálculo de prescrição. Se o réu era menor de 21 anos, à época dos fatos, maior de 18, menor de 21, é a chamada maioridade relativa, ou se à época da sentença ele tinha mais de 70, a prescrição é pela metade. Então, se um caso prescreve em 20, para esse prescreve em 10, para essas duas circunstâncias. Tá? E, por outro lado, eu tenho uma causa que aumenta a contagem da prescrição, que também está prevista no artigo 110. Aumenta 1/3 quando o condenado for reincidente. E, nesse caso, só envolve a prescrição executória. Porque se eu estou falando em reincidência, eu compreendo que ele já tem uma condenação com trânsito em julgado, então não faz sentido eu aumentar esse prazo na abstrata, que já é feita pelo máximo da pena. Então, inclusive tem súmula do STJ nesse sentido. Então, para esse aumento de 1/3 valer, ele é contado na prescrição executória. Então, considerando o caso de uma condenação de 4 anos, e o réu é reincidente, já transitou em julgado, é a prestação executória, eu vou colocar 4 anos mais 1/3. Vai dar 5 anos e uns quebradinhos. A prescrição dele é esse prazo. Então, se ele for reincidente e eu estiver fazendo a conta da prescrição executória, eu preciso acrescentar 1/3. Como eu vou saber se ele é reincidente? Qual que é a regra para isso? Segundo a lei, precisa que essa reincidência tenha sido considerada na sentença. Então, na sentença desse caso que a gente está tratando, dessa condenação que ele está respondendo na parte executória, o juiz, na dosimetria da pena, colocou lá: o réu é reincidente e aumenta a pena em X. Então, essa reincidência tem que estar constando na sentença expressamente. Se não estiver constando expressamente na sentença, é discutível esse aumento de 1/3. Então, precisa que esteja mencionado na sentença condenatória que ele era reincidente para aquela infração. Tudo bem? Então, aí aumenta esse 1/3 na contagem. E aí eu gosto muito desses quadrinhos do Entendeu Direito, né? Porque ele desenha o assunto, né? E às vezes a gente precisa do desenho para poder aclarar um pouquinho. Então, ali, ele divide da seguinte maneira: a prescrição penal. Eu tenho a prescrição da pretensão punitiva e tenho a prescrição da pretensão executória. No meio dela, eu tenho o crime, a sentença condenatória com trânsito em julgado e a execução penal. Por aí eu já sei que tem alguns pontos de interrupção. Tudo bem? Então, quando sai a sentença condenatória, já é o que interrompe, começa a contar de novo. Quando recebe a denúncia, é um marco também, e eu coloquei nos slides para a gente ver quais são eles. A pretensão punitiva,
eu tenho a parte que é ordinária e tenho a intercorrente. A prescrição ordinária, eu faço a conta pela pena máxima em abstrato e uso a regra do artigo 109. Se tiver causa de diminuição, que é aquela que eu mencionei, menor de 21, maior de 18 e 70 anos, na época da sentença, eu tenho que aplicar ali também. Eu aplico a diminuição também, para fazer a conta. E aumento, na maioria das vezes, é indiferente, porque a pena já é pelo máximo em abstrato, então acaba já sendo bem alta a prescrição em abstrato. A intercorrente, ela acontece com a sentença com trânsito em condenatório, pelo menos para o MP, e a pendência de recurso da defesa. Não transitou em julgado ainda para a defesa, então eu estou nesse meinho da intercorrente. Eu faço o cálculo por qual? Pelaquela que já está determinada na sentença. Então, a base de cálculo é a pena concreta que eu já tenho na sentença. Posso também e devo usar as causas de diminuição nessa fase também. A prescrição executória, ela tem início quando inicia-se a execução. Quando eu tenho pelo menos o trânsito em julgado para o MP. Então, aí inicia a fase executória. A partir daí é que começa a correr o prazo para o Estado cobrar da pessoa que ela cumpra a decisão que lhe foi imposta. É que às vezes a gente visualiza que tem a sentença e a pessoa já está presa, mas não é sempre assim. Existem casos que o juiz autoriza a pessoa a recorrer em liberdade e quando ela vem a definitiva, ela não se apresenta. E aí o que acontece? A prescrição é executória já, que já deveria estar cumprindo pena. Faz a conta por qual? Pela pena concreta da sentença também. Eu uso causa de diminuição? Se tiver, eu uso. E causa de aumento? Também. Se eu estou falando da executória, se ele é reincidente, eu tenho que aumentar 1/3. E só, então, fazer o pedido. A prescrição eu faço na primeira fase, quando não tem trânsito em julgado, para o juiz do processo. E se já tiver trânsito em julgado, para o juiz da vara das execuções. Existem casos que, como a pessoa nem chegou a ser recolhida para começar a execução da pena, então não tem guia de execução. A guia de execução só vai para a vara para iniciar o processo de execução quando o agente está preso. Então, se ele não se apresentou, não vai ter guia de execução. Então, eu vou ter que fazer o pedido da prescrição aonde? No juiz de primeiro grau e não na vara de execução. Tá? É um pedido bem simples, basta a gente mencionar os prazos na petição. Se tiver os autos em mão, mencionar as folhas. Se tiver causa de interrupção, mencionar também. E, ao final, solicitar ao juiz que extinga a punibilidade, nos moldes do que está no 107 do Código Penal. É uma petição bem simples, não precisa ser nada rebuscado. Até porque vocês sabem que juiz não lê. Não tem juiz aqui não, né? Juiz não lê a petição da gente. Então, se tem mais que 5 laudas, pode esquecer. Então, a gente precisa começar a trabalhar em enxugar mais os nossos argumentos para poder garantir que alguém leu. Não sei vocês, mas eu tenho tido a sensação que ninguém leu o que eu escrevo, né? Mas tudo bem, né? Tem sido um pouco frustrante ultimamente, né? Você vai fazer audiência de instrução, enquanto você está ali se debruçando para gravar oralmente, né, os seus memoriais, todo preocupado, o juiz está fazendo o quê? Está digitando a sentença. Eu não sei vocês, mas eu tenho me sentido uma inútil ultimamente. Que eu falo, para que diabo que eu estou aqui? Pois é essa vontade que dá. Só que o que eu tenho comentado, né, e eu sou assim, gente, eu dou palestra de um negócio e falo de tudo. O que eu tenho percebido é que, lamentavelmente, a gente não tem como provar que eles estão fazendo isso, porque o computador está virado para eles, né? Então, como que eu provo que ele está digitando a sentença? Porque se eu tivesse uma mínima oportunidade de ver que ele está digitando a sentença do meu processo, eu iria dizer, excelência, eu quero que conste na ata que houve violação ao princípio do devido processo legal. Enquanto a defesa está aqui fazendo os memoriais, Vossa Excelência já está preparando a sentença. Isso fere
princípio da oralidade, fere o princípio do devido processo legal e, a partir de agora, eu não quero mais prosseguir, eu desejo que o senhor coloque na ata. Essa é a atitude que nós todos devemos ter daqui para frente. Só que o que eu tenho percebido, a dificuldade, é que eu não consegui ver ainda. Mas eu vou dar um jeito, tá? Vou porque eu estou animada para fazer isso. Vocês viram que a minha fala já está pronta. Só está faltando eu poder falar. Tem uma colega que ela conseguiu ver, porque por azar o juiz meio que deu uma virada na tela e ela viu. Na hora ela interpelou. E aí ele falou, não estou fazendo. Doutor, eu quero que conste na ata. Ele falou, não, eu vou parar e vou escutar o que a senhora está falando. E aí, meio que pro forma, né? Aí ele falou, a minha colega fez a explanação, e aí ela disse que no final ele reduziu a pena que ele ia dar. Por que ele fez isso? Para não azedar pro lado dele, entenderam? E ela falou, ele acabou acreditando nos meus argumentos e diminuiu a pena. Eu falei, Beth, filha, pera lá, eu advogo há 20 anos, amiga, você advoga mais que eu. Eu falei pra ela, o que aconteceu? Você ficou muito... Né? O que aconteceu com você? Eu falei pra ela, né? Tá muito crente no mundo, nas pessoas, tô sem entender isso daí. Mas a gente precisa começar a ter essas atitudes, mas não pode ter medo. Porque eu costumo dizer que nós só temos medo quando nós não conhecemos o que nós estamos falando. Então, se nós sabemos o que a gente está falando, eu sei que é isso que eu acabei de dizer para vocês, tem princípio, tem uma ordem no Código de Processo Penal que tem que ser seguida. Houve a testemunha de acusação, houve a de defesa. Interroga o réu, memoriais do promotor, da defesa e a sentença. Se ele inverte qualquer uma dessas ordens, quebra o princípio do devido processo legal, a sentença é nula. É uma causa de nulidade. Então, eu posso fazer isso com segurança, que eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo exercendo o direito de defesa do meu cliente. Mas, às vezes, o advogado tem receio, quando a comarca é pequena, né, de ficar queimado com o juiz e acaba não fazendo. Só que, com isso, gente, a gente anda se acovardando e eles estão se avolumando. Cada vez é uma novidade pior que a gente tem visto. Então, se a gente continuar ficando quieto, onde é que tudo isso vai parar? Então, precisamos estar mais atentos a isso. A tabela prescricional, que está lá no artigo 109, ela me dá esses lapsos de prescrição. O artigo 109 eu uso tanto com a pena concreta quanto a pena em abstrato. Ele me serve de base, essa tabela, para as duas espécies de prescrição. Tá? Se é menor de 1 ano, 11 meses e 29 dias, é 3 anos. Isso passou a vigorar em maio de 2010. Importa dizer que os casos que aconteceram anteriores a 4 de maio de 2010, vigora a lei anterior, que era 2 anos. Lembra do princípio, né, de que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, nesse caso aqui, só aplica para os casos que aconteceram após 5/5/2010. Se vocês pegarem um caso anterior, o mínimo ali era 2 anos. Não era 3, da prescrição. Tá? De 1 ano até 2 anos, em 4. Mais de 2 até 4 anos, 8. Minha memória está boa, era isso mesmo. Mais de 4 até 8, 12. De 8 a 12, 16. E superior a 12 anos, prescreve em 20. Essa tabela eu uso para os 2 tipos de prescrição. Tanto a punitiva quanto a executória. Tanto a pena em abstrato quanto a pena concreta. Para as duas, a gente usa a mesma base de cálculo. Eu tenho ainda a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente. A partir de agora, gente, é que aí começa a vir as dúvidas quando a gente está fazendo as contas. Tá? A retroativa é a perda do direito de punir do Estado, considerando-se a pena estabelecida pelo juiz, com trânsito em julgado para acusação, bem como levando-se em conta prazo anterior à própria sentença, entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da sentença como regra. Então, isso o tribunal faz. Quando nós entramos com recurso, e fica lá um tempão, que existem casos assim, principalmente no TRF, demora bastante para julgar os casos. Então, quando o juiz, o desembargador, vai fazer o voto, antes dele analisar o mérito, ele faz a conta da prescrição retroativa. Ele vê se, por aquela pena concreta, já não prescreveu
em um dos períodos anteriores, entre a data do recebimento da denúncia, né, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre a data do recebimento da denúncia até a sentença de primeiro grau. Então, essa é a retroativa. É quando o juiz olha para o passado e vê se antes daqueles prazos já não prescreveu naqueles períodos anteriores, pela pena concreta. Ele faz isso tanto com a pena do juiz, quanto aquela que, de repente, ele revisou. Então, imagine que a pena estava em 4 anos e, na hora do recurso, o juiz vai avaliar a dosimetria da pena novamente e verifica que não deveria ser 4, seria 2. Ele faz a retroativa para verificar se esses 2 anos que ele deu no acórdão não vai estar prescrito. Se estiver prescrito, ele faz a menção da redução e abaixo diz que deixa de aplicar e extingue a punibilidade por conta da prescrição. Tanto o desembargador pode fazer isso de ofício, quanto o Ministério Público, a Procuradoria pode fazer, que eu já vi casos, quanto a própria defesa pode suscitar arguíço, pode, não deve, né? Suscitar arguíço na fase do recurso. Tá? Então, a retroativa é o juiz olhando para o passado, em prazos anteriores, se já não prescreveu. A intercorrente é a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com trânsito em julgado para acusação ou quando foi improvido o recurso do Ministério Público, cujo lapso para a contagem tem início entre a data da sentença até o trânsito em julgado. Então, a intercorrente, ela vigora entre a sentença e o trânsito em julgado. A depender desse prazo, se demorou muito e já prescreveu, também é reconhecida e a prescrição é intercorrente. Então, ela é feita apenas nesse período entre a sentença e o trânsito. Tudo bem? A prescrição virtual é um tema bastante, já foi mais debatido, hoje em dia quase não se fala mais, mas é um tema que sempre, vez ou outra, a gente vê no processo. Então, existem casos em que o promotor, quando oferece a denúncia, né, o juiz verifica que, pela pena que ele daria, não valeria a pena seguir com o processo, porque, fatalmente, na época da sentença, vai estar prescrito. Essa é a chamada prescrição virtual. O juiz pega o caso concreto que está na análise dele, ele olha as circunstâncias pessoais do agente, olha o delito, tudo que envolve o delito, e ele olha e fala, nesse caso aqui eu daria uma pena de, 3 anos e 2 meses. E aí ele olha, entre a data do fato, o recebimento da denúncia, ou até mesmo estendendo até a sentença, ele fala, vai estar prescrito. Então, ele poderia extinguir a punibilidade antes de iniciar a instrução do processo. O que cá entre nós parece um bom negócio, porque economizaria todo esse processo. Mas existem 2 correntes nesse sentido. Uma que concorda, que entende que deveria ser feito por conta de economia processual mesmo, e uma segunda corrente que fala que não, porque se o juiz assim agir, ele está prejulgando o caso. E aí, se ele está prejulgando, isso seria contrário ao devido processo legal. Então, a maioria, a posição majoritária, entende que não pode ser aplicada a prescrição virtual. Eu, sinceramente, acho que é desnecessário. Eles já prejulgam tanta coisa que, se é um prejulgamento para beneficiar o réu, para fazer uma economia processual, para tirar processos desses 30 milhões que tem lá, né? 30 mil processos por juiz. Por que não reconhecer a prescrição virtual em determinados casos? Não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu entendo que existem outras situações muito mais graves que eles prejulgam e que geram até maior prejuízo do que a prescrição virtual. Fato é que a majoritária entende que não é permitida. Tá? Então, essa é a posição majoritária. Vocês já ouviram falar? Já pediu? E? Não deu. Olha, principalmente quando o réu está solto, né? A gente pedir não ofende, né? Vai que cola, né? Então a gente pede tudo. Pedir, pede. Agora, se vai dar certo ou não, nós não sabemos, mas não custa nada pedir, né? Geralmente, nesses casos em que o réu está solto
E é estelionato, furto, apropriação indébita, né? Fica, anos na delegacia para apurar. E quando chega entre a data do fato e a denúncia, já está prescrito. Não são raras as vezes que isso acontece, né? E aí nós vamos passar por todo o processo, gente. Vai ouvir testemunha, vai fazer a instrução inteirinha, para na hora que o juiz der a sentença, ele dizer que está prescrito. Foi absolvido. Melhor, então. O resultado foi melhor do que a extinção da punibilidade. Acho que a absolvição é sempre melhor, né? No caso dele, foi bom. Sempre, né? Recurso nosso, a gente só toma pau no tribunal, né? Mas quando é recurso de acusação, bens a Deus, né? Você fica lá ansioso, é só pau no réu. Quando vai ver recurso da acusação, é aquele que foi provido, né? Aí você fala, puxa vida, né? Vai fazer sustentação oral todo feliz, né? O cara fala, olha, você falou muito bem, parabéns, mas... né? É bem assim, mas, né? Bom, quando começa a contar a prescrição, os termos iniciais. Então, primeiro, antes do trânsito em julgado da condenação, na prescrição punitiva, né? Do dia em que o crime se consumou, ou se foi tentado do dia que cessou, né? No caso da tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, do dia que cessou a permanência. Caso de crime permanente, sequestro. É o mais comum, né, que a gente geralmente costuma citar de exemplo. Nos de bigamia e nos de falsidade ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes, previstos no Código ou em legislação penal especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se os representantes legais já não intentaram ação em prazo anterior. Tá? Por isso que esses casos sexuais que a gente vê na mídia sempre, falar, né, às vezes a pessoa passou-se anos, 10 anos, a pessoa atinge a maioridade, aí é que ela vai fazer a denúncia. Não está prescrito? Já passou tudo isso? Não. Porque estupro, a pena é de 6 a 10. E se só começa a contar depois da maioridade, então 10 prescreve em 12, não é isso? Eu não estou enganada? 12 ou 16, uma dessas duas. Nunca está prescrito, é muito raro. Prescrição em crime com pena alta, muito raro. Tá? No caso da prescrição após o trânsito, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Então, o trânsito em julgado não é o da defesa. O termo inicial é do trânsito em julgado para a acusação. Tá? Ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Existem casos que o tempo que fica parado entra na pena. Então, imagina que a pessoa estava no regime aberto até que vinha a vaga no semiaberto. Então, esse período que ela estava no aberto, continuou contando, né, o prazo. Então, a partir... existem casos em que essa interrupção faz parte da contagem, então não entra. Mas na prescrição executória, começa quando? Começa a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público da sentença. Ou de quando revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Então, esses são os termos iniciais da contagem da prescrição executória. Tá? Causas que impedem a prescrição. Artigo 116 diz, antes de passar em julgado a sentença, a prescrição não corre, não anda. Tá? Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime anterior. Existem processos de dúvida durante a investigação e abrem um outro processo que fica pendente. Enquanto não solucionar a questão lá, a prescrição não corre aqui. Tá? Enquanto o agente cumpre pena no exterior, isso entrou agora no final do ano, essa causa, foi alterada. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Por que eles incluíram isso? Por conta dos chamados recursos protelatórios.
Então, a defesa fica entrando com vários recursos para protelar e conseguir que transite. Então, no final de 2019, eles incluíram essa causa. Então, se o recurso, o embargos que você entrou de declaração, né, ou de recursos superiores, foi indeferido, esse prazo não conta para prescrição. Tá? Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Também entrou junto com esse pacote do final do ano. Depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, se ele está preventivamente preso por um outro caso, a prescrição do processo que ele tem ainda para cumprir não corre. Fica parado. Porque ele está, teoricamente, impedido de cumprir a pena. Tá? Aí é que começa a dar o rolo na cabeça da gente. Eu acredito que até agora é só fazer cara crachá, né? Você pega o caso, encaixa ele nas condições da prescrição punitiva ou da executória, vê se tem quando é o marco inicial e maravilha. O problema e a dúvida começa a surgir exatamente nas causas de interrupção. Existem casos que têm muitas interrupções, né, ao longo do processo. Um processo de júri, por exemplo, que tem 5 réus, né, o prazo interrompe, enquanto um não foi localizado, interrompe o prazo desse. E assim vai. Então, para fazer a conta nesses processos mais complexos, não fiquem preocupados se vocês tiverem dúvida, porque todo mundo tem. Então, quando a gente está fazendo uma conta dessa natureza e a gente travou, o que eu já fiz? Eu já fui na vara de execução e pedi para um funcionário de lá me ajudar, porque eles fazem isso todo tempo. Então, eles têm prática de fazer essas contas, né? Eu cheguei a pedir para o cara me ajudar para tirar dúvida se estava certa a minha conta ou não. Porque nem sempre a gente consegue analisar todas essas causas de interrupção num processo muito complexo, que tem muitos réus, ou que tem vários crimes, inconsumado, tentado, tem crime em concurso formal, material, tudo isso vai alterar a conta. Então, quando dá esses pane, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu vou lá perguntar para alguém se eu ficar na dúvida. Então, eu acho que não é vergonha perguntar. Vergonha é fazer errado e ficar batendo o pé que estava certo antes, como eu já vi em alguns casos. Então, eu acho que perguntar nunca é problema. Então, quando interrompe? Entre o crime, a data do fato em que se consumou, que é quando começou, lembra? Quando recebe a denúncia, o juiz recebe a denúncia, é o primeiro marco de interrupção. Interrompe e começa a contar novamente. Começa do zero, tá? Pela sentença de pronúncia, casos de homicídio, de crimes dolosos contra a vida, todos eles, quando tem a sentença de pronúncia, interrompe novamente. Recomeça. Pela decisão confirmatória da pronúncia, então a defesa entrou com reze para discutir a pronúncia, né? E aí, nesse período, confirma que a pronúncia estava certa. Era caso de pronúncia mesmo. Interrompe e recomeça novamente. Tá? Pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis. Eu vou falar já que aí está tendo uma discussão no STF recente sobre isso. Tá? E é uma discussão interessante. Então, quando publica a sentença, interrompe. E ainda o acórdão condenatório que ainda cabe recurso. Então, imagina-se o que dessa interpretação? Que o réu tinha sido absolvido, o MP entrou com recurso e o tribunal reformou e condenou. Tudo bem? Interrompe. E a discussão está aí, eu vou falar já. Quinto, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Então, quando inicia a pena, interrompe. Depois, se ele fica um período, quando recomeça o cumprimento, interrompe novamente. E aí recomeça a contagem. Tá? Muito bem. Essa parte aqui, eu acho que não. A discussão está nesse habeas corpus 176.473,
no qual o STF está discutindo se ele pode fazer uma interpretação extensiva para, além de reconhecer o acórdão condenatório, que é esse que eu expliquei, teoricamente o juiz absolveu na primeira instância, o tribunal reformou e condenou. Acórdão condenatório. Não deixa de ser uma sentença condenatória. Então, por isso a interrupção. Tudo bem? O STF quer fazer uma interpretação extensiva e abarcar também o acórdão confirmatório. Então, eu tenho uma primeira sentença condenatória e aí o tribunal confirma a condenação. O réu ainda pode recorrer mais algumas vezes, certo? O STF está discutindo e já tem maioria favorável a essa tese para fazer uma extensão, uma interpretação extensiva e colocar no artigo 112 o que não tem. Lá está escrito acórdão condenatório. Ele quer incluir o confirmatório também. E já tem maioria, tá? Essa semana que passou, aí o Dias Toffoli pediu vista. E aí a discussão continua. Lembra que eu falei que é o prejuízo que cada dia mina um direito. Cada dia é uma nova informação e o STF novamente querendo legislar. Então ele quer incluir no inciso 4º do artigo 117 uma palavra que não estava lá. E não foi por medida de alteração, um projeto de lei para alterar. Não. Ele quer fazer isso através do julgamento desse habeas corpus e transformá-lo em repercussão geral e aplicar para todos os casos. Não é o que está escrito lá. E não é a ideia. Eles alegam que, nesse caso, não foi por inércia do Estado que o processo ficou parado. Só que eu discordo, porque se demorou para julgar e o réu tem o direito ao recurso aos outros, não é isso que está escrito na Constituição? É, né? Ninguém mudou isso ainda. Ele tem direito de recorrer a outras instâncias. E não está escrito isso no Código Penal, não posso abarcar o confirmatório. Mas o STF entende que pode, porque nesse caso o Estado não ficou parado. Por isso que seria uma causa de interrupção. Mas ficou parado, gente, porque se a gente está reclamando é porque demorou para julgar. Se você solicitar a prescrição é porque demorou para julgar. Então, por que não? Porque não pode, ué. Porque o STF não é legislador. Ele julga. Tem 3 poderes no Brasil, se ninguém mudou isso ainda. É legislativo, executivo e judiciário. O judiciário faz o quê? Julga. O executivo administra a bagunça e o legislativo cria as normas. Não dá para o STF fazer isso. Mas a chance disso passar, gente, é muito grande. Por conta da pressão popular em vista das situações que eu mencionei anteriormente. As pessoas hoje em dia têm a visão de que o réu tem que ficar preso. E aí isso entra na próxima informação que eu também vi no estado de São Paulo ontem. Prescrição atinge 30% dos crimes contra a vida, segundo o CNJ. 1/3 dos processos dolosos contra a vida perdem a validade por conta da demora na análise do processo. O presidente do STF, Dias Toffoli, quer que a corte também analise agora a possibilidade de início da execução de pena após a sentença do Tribunal do Júri. Embora, em novembro do ano passado, o STF tenha derrubado o entendimento que previa a prisão após a condenação em segunda instância, sob o argumento de que o réu tem direito a permanecer em liberdade até o fim de todos os recursos. Há outra questão a ser examinada, ele disse. E outra questão? É crime doloso contra a vida, sentença do júri, condenou. Ele tem direito a recurso. Ele tem direito a recurso. Se ele recorre, não tem trânsito em julgado para a defesa, não começou ainda a execução. Aí eles alegam o seguinte, que como vai transitar em julgado para o Ministério Público, ele não vai recorrer, transita para o Ministério Público. Então aí, segundo o artigo, é um marco inicial da prescrição da execução.
e que isso não poderia prejudicar. Então, por essa razão, o ideal é que quem cometeu crime doloso contra a vida, independentemente de ter direito a recurso e de ficar em liberdade até que acabe seus recursos, ele vai ter que começar a ficar preso. Por conta de quem? Por culpa do judiciário que está escrito acima. Perdem a validade por conta da demora na análise dos processos. De quem é a culpa mesmo? É do judiciário que não analisa rápido. Porque a Constituição garante que ninguém será preso, né, nem considerado culpado, até o trânsito em julgado. O trânsito em julgado se dá quando acaba todos os recursos. E isso está na Constituição Federal. Ponto. Eu costumo dizer que a prisão antes do trânsito em julgado é a mesma coisa. Vamos transformar isso em parâmetros cíveis, tá? Imaginem vocês que eu me comprometi com meu amigo Luqueta, né? Fizemos nós dois lá um acordo e na conta dele eu estou devendo R$2.000 para ele. Na minha conta eu não devo esse dinheiro para ele. Tudo bem? Instalou-se uma lide. Ele acha que eu devo, eu digo que não devo. Eu vou ter o direito de me defender se ele me executar, sim ou não? Tenho. Imaginem vocês que, para eu poder entrar com a minha defesa, eu fosse obrigado a pagar o Luqueta antes. Primeiro eu pago a ele os R$2.000 e depois eu discuto se eu devo ou não. A prisão antes do trânsito em julgado é a mesma coisa. Eu estou pagando antecipadamente uma conta que o Estado ainda não provou que eu devo. E eu ainda tenho recurso para discutir isso. É direito meu, está na Constituição, que eu tenho direito aos recursos, a outras instâncias, até onde eu precisar ir. Porque a parte menos favorecida no processo é o investigado, ponto. Então, a prisão no nosso ordenamento é exceção. E aí o STF vem com essa pérola, dizendo que como perde a validade porque demora muito, então todo mundo vai ter que começar a cumprir a pena antes, no caso dos crimes dolosos contra a vida. E quer empurrar para a gente que isso daí é a melhor coisa que podia acontecer para todos nós. Né? Então, eu penso que nós, operadores do direito, precisamos estar atentos a essas situações e lutar pelos direitos das pessoas. Foi para isso que nós fizemos o juramento, e lembro, há 20 anos atrás, quando fiz o juramento aqui nesse auditório mesmo. Na época, o presidente era o Dr. Guido, que entregou a carteira para mim. 20 anos já se passaram e a minha fé na justiça, né, e a minha confiança de que eu tenho que fazer o melhor que eu posso, nunca se perdeu. Muito embora a gente se desiluda algumas vezes com as coisas que a gente vê no judiciário, a gente renova a esperança e bora para cima. Porque o dia que nós desistirmos de lutar pelo direito, a gente guarda a carteira na gaveta e vai fazer outra coisa. Vai ser operador de turismo, economista, gastronomia, que parece que está em alta agora, sei lá, qualquer outra coisa, menos advogado. Né? Já dizia um grande sábio que a advocacia não é profissão para covardes. E não é mesmo. Nós somos bem aguerridos e devemos lutar enquanto pudermos por aquilo que a gente sabe que é o justo. E para isso a gente precisa se instruir, e é por isso que vocês estão aqui, e eu também. Então eu acho importantíssimo a gente continuar aprendendo e não parar nunca, porque a gente precisa ter consciência do que a gente sabe que é o certo e brigar por isso até o final. Bom, com isso eu termino aqui a minha explanação. Eu tentei transformar esse assunto o mais prático possível para tentar espancar as dúvidas que vocês, porventura, mas fico à disposição para as dúvidas que vocês tenham. Né? Então, eu agradeço aqui a seccional pela oportunidade da palestra, o Departamento de Cultura, ao meu colega advogado que aqui está. Muito obrigada. Né? Aos presentes, gratidão aí por me ouvirem. Aos meus alunos, alunas, né, amigos, né, e todos os presentes, eu fico muito grata pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre direito penal. Espero ter atendido as expectativas de vocês para sair de casa com esse frio, né, chegar aqui e se frustrar, falar, puta, que droga. Espero que não tenha sido isso, né? Fiz o melhor que eu pude, né? Muito obrigada.
Nossos agradecimentos à doutora Andréia Gomes da Fonseca, que de forma brilhante nos apresentou este tema, prescrição penal e seus efeitos. Eu gostaria de, nesse instante, passar às mãos da doutora Andréia um certificado que demonstra o nosso agradecimento pela palestra ministrada. Obrigada, viu? Vamos aplaudir? Este é o momento propício para aqueles que tiverem questionamentos.